Olá pessoal, tudo bom? Pessoal do canal aí, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos, eu gosto de moto, de viagem, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês uma viagem que eu fiz com garupa de 2.600 km com garupa, né? Com a Factor UBS, tá? Então a primeira informação que eu acho interessante é mostrar aqui, ó. No manual da moto fala carga máxima 169 quilos. Então assim, você comprou a moto 0 km, beleza? Você pode pôr até 169 quilos que a fábrica garante, tá? A qualidade da estrutura da moto e tal. Então eu tava na carga máxima, porque eu tava com garupa, beleza? Então assim, foi uma viagem de 4 dias. Eu saí do Mato Grosso, uma cidade chamada Nova Mutum, e fui até a cidade de Comodoro, 454 km, fiz ali na parte da tarde, parte da noite ali. Depois de ter almoçado, foi tranquilo. Primeiro dia, tranquilo. Em Comodoro, a gente ficou lá num hotelzinho, e depois a gente, no outro dia, viajou 600 km. Direto na estrada. De manhã a gente saiu, de manhã tipo 8 horas. Foi parar no fim do dia lá. Em Várzea Grande. Rodamos 600 km. Né? A moto se comportou normal na estrada. Dentro da limitação dela. Daqui a pouco eu vou falar sobre as limitações dela. Minha impressão. Então a gente pousou ali em Várzea Grande. Ali um pouquinho antes de Várzea Grande, mas ali como referência. No terceiro dia, eu rodei 770 km. A gente rodou até Cacilândia, tá? E firme, moto boa, tranquila. E no quarto dia, de Cacilândia até São Paulo, deu 771 km, totalizou 2.600 km, tá? O que que acontece? O conta-giro da Factor, ela é digital, da que eu tenho, né? Então você tem ali ou a marcação de 6.000 RPM no display digital, ou de 6.500, ou de 7.000 e vai pulando, né? A escala do contagiro de 500 e 500 RPM. Então assim, num resumo bem geral, eu a 90 km no painel, tô com 6.000 giro. E na gasolina, eu faço um estimado de 38 quilômetros com litro com garupa. Aí tem a ver com relevo também, com o tipo de estrada que você tá, praticamente plano ali, tá? Poucas serras, ok? E quando eu no painel da moto coloco 100 quilômetros por hora, o meu estimado de consumo vai para 30. Era 38 quilômetros com litro, vai para 30. E o giro vai para 6.500. Se eu acelerar um pouco mais do que 100, já vai para 7.000, que já é um giro acima do ideal, que eu chamo de ideal, é o torque máximo, né? O giro de torque máximo da moto, né? Que dá Factor, eu estimo que é 5.800, 6.000 giros. Esse é a rotação do motor ideal projetada, né?
pela fábrica para funcionar o giro do motor, né? Torque máximo, tá? Que é 6.000. Então, quando você está a 100 km por hora, você está acima do torque máximo. Ainda tem mais potência, um pouco mais de potência para dar, mas você já passou do torque. E o seu consumo cai de 38 no ideal para 30, tá? E eu falo isso com carga máxima, tá? Então, qual que é a grande conclusão que eu cheguei? Com relação à resistência dos materiais que é feita a moto, ela é urbana mesmo, ela é para fim urbano, não tem jeito. Se você tem recurso financeiro, você não vai viajar com uma Factor. Talvez por condições, né, momentâneas, eu usei e uso a moto e tal, mas eu a cada dia eu me convenço que ela não é uma melhor alternativa para estrada, mas estrada mesmo, 5.000, 10.000 km de viagem, viagens longas, né? Tá? E aí o que acontece? Eu tenho uma relação de custo-benefício que eu fiz, até que ponto é interessante usar moto pequena para viagem, tá? Então eu fiz uma simulação, por exemplo, São Paulo-Cusco. São Paulo-Cusco, 3.600 km para ir. Aí de Cusco para voltar, vamos supor que você vai passear lá, beleza? Vai lá ver o Machu Picchu, beleza? Então daqui até lá você não vai fazer nada, exceto se deslocar. O passeio é lá. Então você gastou 3.600 para ir, 3.600, 7.200. Você com uma Factor, com uma moto pequena, fazendo 700 quilômetros num dia, você vai levar 10 dias de deslocamento. Aí esses 10 dias são 10 dias de hotel, 10 diárias de hotel, 10 almoço, 10 janta, 10 suquinho, 10 dias sentar direto na moto, né? Então existe esse custo. Eu usei uma comparação de uma moto 300 ou até 700 cilindradas, mais ou menos, que eu estimo que dá para rodar até 1.200 km num dia, tranquilamente, né? Então o que acontece? Se eu pegar por exemplo, uma Versa 300, uma CB500X, uma Versa 650, uma F800, né? Então eu gastaria 6 dias, em vez de 10, 6. 4 dias que você poderia estar lá, no seu destino, em Cusco, lá, né? Que a gente simulou um lugar bem longe aqui. Esses 10 dias você está gastando na estrada. Então, humildemente, o pessoal que gosta de motinha, eu particularmente gosto de motinha, existe essa realidade. Tá? Se tem limitação, você vai gastar um tempo, não com o seu objetivo principal, que é estar no local passeando. Você vai gastar na estrada, se desloca, né? A questão de consumo já fica uma coisa crítica, que nem eu coloquei aqui. Se eu rodar a 100 por hora, ela vai fazer 30 com litro. E eu vou estar meio que forçando a estrutura da moto, porque ela não foi feita para trabalhar num giro assim por tanto tempo, entendeu? E com tanto peso, ela está no limite dela. Por isso que é dito que a moto é de fim urbano, tá? O que não te impede de andar de estrada, mas é urbano. Agora, sim, você estando no local,
ela é campeã, porque você não vai fazer grandes distâncias, né? Por exemplo, você chegou lá em Cusco. Você vai conhecer aqui, vai conhecer ali, vai dar uma voltinha aqui, você não vai passar de 80 por hora, as vias não são de 80, no máximo que 100. A placa lá, velocidade máxima é 100, entendeu? Então você não vai passar aquela velocidade. E a sua autonomia é gritante, você tem uma faixa de 500 a 600 a 570 quilômetros com um tanque de gasolina, você tem autonomia, né? Rodando abaixo de 90 por hora com garupa. Então existe esse balanço, né? Você estando no local, a moto é campeã. Autonomia de 570 km com litro. Consumo 38 km com litro. Moto simples. Estando no passeio. Agora, o deslocamento, sim. No deslocamento você perde nessa simulação com o que você não está querendo, que é hospedagem, no translado, comida e tal, né? Então existe essa realidade. Com relação à estrutura da moto, ela é muito boa, a YBR. Ela tem ergonomia. Eu troquei o banco, eu coloquei um banco Comfort e não tem nem o que comentar, tem diferença. Esse banco original dela te empurra para frente, você escorrega para frente, ela não tem um encaixe legal. Não tem jeito. E o guidão também, por mais que ele seja um pouco mais posicionado, melhor posicionado, tem que ter um conforto, entendeu? Um riser para dar um conforto realmente melhor. E eu também tenho na moto um protetor de carenagem que tem uma pedaleira que realmente dá uma descomprimida na pressão sanguínea, sabe, das pernas, quando você está muito tempo assim na estrada, você põe o pé na frente, realmente você sente uma descompressão da parte sanguínea, sabe, dos vasos sanguíneos, assim, dá uma melhorada assim, né? Mas, e tem essa, então essa é a situação. Se a ideia é tomar vento na cara e curtir, sabe, ver as coisas, ver o cenário passando, é campeão. É na estrada, se é na estrada que você quer estar e não no seu destino final, então a moto é boa. Agora tem um porém. Na estrada, dependendo da via, se tiver muita carga pesada, carreta pesada, né? Você não é bom. É bom você ir por outras estradas que não tem tráfego de carreta, bitrem, pesado, evitar. Porque o que acontece? A maioria dos caminhoneiros são altamente parceiros, os caras gente fina, os caras são do trecho, os caras conhecem as dificuldades dos caminhoneiros, tá? Gente boa, tudo de bom. Porém, tem um ou outro motorista, né? E não é só caminhoneiro, é motociclista também, é pessoal de carro de passeio, de caminhonete, que não tá bem, naquele dia não tá bem, enfim. Às vezes o pessoal quer entregar a carga no menor tempo possível para poder ter o maior retorno do dinheiro que foi pago pelo frete. Então eles, na banguela, eles metem o pé mesmo, entendeu? E, enfim, tem várias situações e dentro desse contexto de estrada com muito carreta, muito caminhonete, a moto, essa moto pequena, ela fica vulnerável, porque ela não tem estilingada, não tem torque, assim, ela é bem limitada. Então, a melhor estratégia que eu uso hoje é ir para a direita, é manter ali a tranquilidade, né? Só ultrapassa se eu vejo se tem condições, né? Se eu vejo que o motorista está com pressa, eu deixo ele passar, não fico na frente gesticulando nada, entendeu? E então, assim, com relação à estrada, a moto tem essas peculiaridades que não é de hoje que eu rodo com moto pequena, tá? E aí o que que acontece? Eu fiz uma escala de dificuldade na estrada com a moto, com a Factor.
Então, rodar 500 km com garupa, que é diferente de andar sozinho. Andar sozinho é mais leve, você tá mais na mão ali, entendeu? Você tem mais saídas, tem mais facilidade de se mexer. Quando tá com garupa, ela fica um pouco mais pesada, né? Mais difícil, assim, a retomada de aceleração, de velocidade e tal. Então, 500 km, tranquilo, dá para fazer num dia. Você sai de manhã, chega depois de 500 km, tá? 600 km para você fazer num dia, porque isso depende muito da estrada, do tipo de piloto, do tipo de carona, do peso da moto, de um monte de situações. Eu tô dando uma estimativa, só tipo pincelando um quadro assim, ó, para você ter uma referência, tá? 600 km é levemente difícil, 700 km já é difícil e 800 é muito difícil, tá? Por exemplo, eu tive uma Shadow 600, rodei 1000 km, São Paulo, Brasília, suave, mas bate, suave, 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 delícia. Tive uma 800, rodar 1000 km, eu cheguei com vontade de continuar. Se acelera, ela vai, né? Então, assim, é diferente. Tá? Então, fica aí esse resumão. Se você não tem limitação, se você não se limita financeiramente, eu, particularmente, hoje eu vejo com bons olhos a Versa 650 nova. Porque ela tem 21 litros de tanque, uma autonomia de 500 km, né? Para estrada. Uma Versa 650 tá de boa. E o que não te impede de ir com a pequena. É tudo uma questão de você sentir, né? Eu já estou começando a me convencer de que a pequena ela é mais urbana mesmo, tá? Ou trechos pequenos, passeio num domingo, um rolê tranquilo, tá bom? Pessoal, ó, é o seguinte, nós que gosta de moto, se puder, gostou, dá o like aí, fala, pô, gostei do vídeo, fala, se inscreve se você gostar desse conteúdo, né? E vamos falar de moto, é isso aí.